Método de Adams-Moulton. Vamos resolver a equação diferencial de primeira ordem. F de xy é igual a menos 20y mais 7 vezes z elevado a menos 0,5x. Um problema de valor inicial, onde y em 0 é igual a 5. Foi dada uma precisão epsilon, menor ou igual a 10 a menos 6, com o tamanho do passo h, 0,01, e o intervalo AB, de 0 a 0,05. Como é um método previsor corretor de quarta ordem, eu preciso da equação previsão e a equação correção, ambas de quarta ordem, necessitando de 4 pontos para calcular o valor atual. Então, primeiro vou organizar os dados em uma tabela. Então, os dados do problema, x0, quando x igual a 0, o y igual a 5. No intervalo AB, o limite superior é 0,05 e o h 0,01. Aqui eu reescrevi os valores iniciais, x igual a 0 e y igual a 5. A coluna do i, a coluna para nós calcularmos o valor da função em cada ponto e o erro. Nós vamos utilizar agora o erro absoluto. Como é um método de quarta ordem, é necessário de 4 pontos para eu poder aplicar o método previsor corretor. Então, eu vou começar no valor inicial 0 e necessito de mais 3 valores para x. Então, começo em 0, vou subindo de h em h, que é de 0,01 em 0,1, até completar os 4 pontos. Os valores de y eu posso encontrar utilizando o método de Runge-Kutta de quarta ordem. Então, estão esses valores aqui em verde, que foram obtidos pelo método de Runge-Kutta. Nesse caso, foram dados no problema, mas eu posso aplicar o método para determiná-los. Agora, o próximo passo é encontrar o valor da função em x e y para cada ponto dado. Então, igual, a função é menos 20y, então, menos 20 vezes o valor de y, que aqui é 5. Clico no 5. Mais 7 vezes exp, é a função exponencial, elevada a menos 0,5 vezes o x agora, que é igual a 0. Lembrando que o vezes é representado pelo asterisco. Enter. Encontrei o valor da função para x igual a 0 e y igual a 5. Agora eu quero repetir esse processo para os demais pontos. É só clicar, puxar e arrastar. Está pronto. Então, essas 4 primeiras linhas foram obtidas através do método de Runge-Kutta e aqui calculamos o valor da função para cada par ordenado xy. Agora, vamos começar a aplicar o método de Adams-Moulton, começando pelo previsor, utilizando essa equação. Então, vou utilizar o próximo valor de x, que é 0,04. Então, esse é o valor atual que eu vou calcular. Vai ser o i mais 1. Da fórmula equação previsão, vou calcular o i mais 1, usando o i menos 1, i menos 2 e menos 3. Então, na ordem, tem o anterior, que é o i, depois i menos 1, i menos 2 e i menos 3. Dados os valores de x e os índices que eu vou utilizar para aplicar na fórmula, vou calcular o valor de y. Então, igual, utilizando essa equação, yi mais 1 é igual a yi, vou clicar no valor de yi, mais o h, que é 0,01, sobre 24, vezes, abre parênteses, 55, vezes f de xi, yi. F de xi está aqui. Menos 59 vezes f de xi menos 1, yi menos 1. Mais
37 vezes f de xi menos 2, yi menos 2. Menos 9 vezes f de xi menos 3, yi menos 3. Enter. Calculei o valor de y para x igual a 0,04. Agora, eu vou calcular o valor da função nesse ponto. Então, igual menos 20 vezes o y que eu acabei de calcular, mais 7 vezes e elevado a menos 0,5 vezes o x, que é 0,04. Fecha parênteses, enter. Tem o valor da função. Agora, calculando o... não precisa ainda calcular o erro, pois o erro somente no método iterativo, que vai ser dado pela equação de correção a seguir. Então, vou continuar com o mesmo valor de x e vou corrigir a fórmula através dessa equação. Então, vou calcular novamente o yi mais 1, usando yi menos 1 e yi menos 2. Não vou usar o i menos 3, posso apagar. Agora, vou calcular o valor de y, igual yi. yi é esse valor aqui, 2,9. Mas a única variável nesse problema é o yi mais 1, que eu vou atualizando passo a passo, os demais são constantes. Então, o yi vou usar sempre o mesmo. Vou usar o símbolo de cifrão para poder diferenciar. Mantê-lo constante. Mais o h sobre 24. O h, 0,01 sobre 24. Vezes, abro parênteses, 9 vezes a função em xi mais 1, yi mais 1. Clico no valor. Esse varia, então não precisa do cifrão. Mais do cifrão. 19 vezes f de xi, yi. Esse valor, como ele é constante, coloco o cifrão. Menos 5 vezes f de xi menos 1, yi menos 1. Esse valor é constante, coloco o cifrão. Mais f de xi menos 2, yi menos 2. Também é um valor constante, vem o cifrão. Fecho parênteses, calculei o valor da função. Agora, eu vou calcular o erro. Erro é igual ao valor absoluto do y na iteração atual menos o y da iteração anterior. Está aqui o valor. Bom, o valor da função ele apareceu automaticamente, mas, na verdade, eu preciso calculá-lo novamente, porque o que vai acontecer com o valor da função? O x é constante, o x é menos 0,5. O x é 0,04. Então, calculando o valor da função novamente, igual a menos 20 vezes y. Clico no y. Mais 7 vezes e elevado a menos 0,5 vezes o x que é constante, 0,04. Encontrei o valor da função. Agora, eu vou repetir esse processo iterativo, dado por essa fórmula, até que o erro seja menor ou igual a 10 a menos 6. Então, vou selecionar o y, o valor da função e o erro. Puxei uma vez, menor que 10 a menos 5. Puxei outra vez, 2,25.10 a menos 6, ainda não é menor que 10 a menos 6. Mais uma vez, agora sim é menor que 10 a menos 6. Então, todos esses valores que nós calculamos são referentes a x 0,04.
Agora preciso calcular mais um valor para x igual a 0,05, já que é o 0,05 é o nosso limite superior. Então, eu tenho x igual a 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04 e o último 0,05. Então, mais esse passo eu finalizo. Então, começo calculando o valor de y usando a equação previsor, essa equação aqui. Mas como nós vamos calcular um novo valor de x, eu preciso atualizar os valores de y. Então, eu vou calcular o y mais 1. Então, aqui vem o y mais 1. O anterior vai ser o y. Depois, eu tenho o y menos 1, y menos 2 e y menos 3. Com todos os valores de x indexados, eu consigo aplicar na fórmula para determinar o y mais 1. Vai ser igual o yi. O yi vou usar o atual dessa iteração aqui. Então, deixa eu apagar. Então, esse seria o meu primeiro i quando eu usei o previsor. Depois que eu atualizei, o meu i passa a ser esse daqui, o valor corrigido. Então, agora sim, igual a yi mais o h, que é 0,01, sobre 24, vezes, abre parênteses, 55 vezes f de xy, menos 59 vezes f de xi menos 1, yi menos 1. Mais 37 vezes f de xi menos 2, yi menos 2. Menos 9 vezes f de xi menos 3, yi menos 3. Calculei o valor da função. Agora, eu vou calcular... calculei o valor do y. O valor da função apareceu, mas não é esse valor que eu preciso, porque meus parâmetros mudaram, preciso calcular novamente. Então, igual a menos 20 vezes o y, mais 7 vezes e elevado a menos 0,5 vezes o x, que é de 0,05. E o erro, que é igual ao valor absoluto do yi mais 1 menos o yi. Aumentou um pouco o erro, porque agora estou calculando para um outro valor de x. Agora, vou calcular novamente o 0,05, só que agora usando a equação corretora. Tem que tomar cuidado agora para calcular o valor de y, pois somente eu vario o y mais 1, os demais ficam constantes. Quando os valores são constantes, tem que lembrar de colocar o cifrão na fórmula. Então, vamos lá. Y mais 1 é igual. Y, aqui, coloco o cifrão. Mais o h sobre 24, vezes, abro parênteses, 9 vezes f de xi mais 1, yi mais 1. Esse valor aqui. Então, esse varia, não precisa do cifrão. E mais 19 vezes f de xi, yi. Esse valor não varia, vem o cifrão. Menos 5 vezes f de xi menos 1, yi menos 1. Aqui em cima, não varia, coloco o cifrão.
mais f de xi menos 2, yi menos 2. Esse daqui também não varia, coloco o cifrão. Fecho parênteses, está pronto o meu y. Apago o valor da função e calculo novamente com os parâmetros corretos. Então, igual a menos 20 vezes y, mais 7 vezes o e. E xp elevado a menos 0,5. O x permanece constante agora, 0,05. E o erro, que é igual ao valor absoluto do y da iteração atual menos o y da iteração anterior. Não é menor que 10 a menos 6, tenho que fazer mais iterações. Então, eu posso selecionar os valores e puxar. Menor que 10 a menos 5, 1,89 não é vezes 10 a menos 6 não é menor que 10 a menos 6, mais um passo. Então, agora sim, 1,418 é menor que 10 a menos 6. Então, calculamos os valores para x igual a 0,05. Agora, eu vou destacar os últimos valores calculados que vão compor a tabela final. Então, para x igual a 0,05, tem o valor de y, o valor da função e o erro. Deixa eu deixar em negrito. Depois eu tenho 0,04. Então, esses dois valores foram obtidos através do método de Adams-Moulton. E esses valores aqui também representam a tabela que compõe a solução final.